Você sabe muito bem que o profeta Elias foi um profeta muito importante para a história de Israel e é um profeta muito importante para a história da igreja. Como eu falei no vídeo anterior, o profeta Elias viveu coisas maravilhosas na presença de Deus, e a vida do profeta Elias, os acontecimentos na vida do profeta Elias, são situações importantíssimas que foram sombras, que apontavam para uma realidade que a igreja vai viver no final dos tempos. Eu preciso muito que você assista ao vídeo anterior. Sem o vídeo anterior e sem as indicações do vídeo anterior, você não vai conseguir acompanhar o raciocínio das revelações que estão contidas nesse vídeo aqui. Pause esse vídeo, caso você não tenha assistido, assista ao vídeo anterior, veja tudo o que eu falo no vídeo anterior e depois prossiga para esse vídeo para você acompanhar o raciocínio e acompanhar as revelações. O profeta Elias foi um profeta maravilhoso, e acontecimentos da vida dele são importantíssimos para que nós entendamos o que Deus estará fazendo com a igreja no final dos tempos. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Nós tratamos no vídeo anterior a respeito da vida do profeta Elias como uma sombra, como uma semelhança do que Deus estava apontando para as realidades. Deus, ele trabalha com muitas sombras. Sombras é aquilo que você não vê de maneira perfeita, mas essa sombra indica que uma realidade está chegando. E é exatamente isso que significa alguns acontecimentos na vida do profeta Elias. Presta bastante atenção que quando eu falo de sombra, eu não estou falando de algo idêntico. Eu estou falando de situações semelhantes que aconteceram na vida do profeta Elias, que apontam para as coisas que vão acontecer com a igreja no final dos tempos. O profeta Elias foi um profeta usado com muito poder e com muita graça, e muitos dos sinais que Elias realizou, a igreja estará realizando no final dos tempos. Muitas situações que o profeta Elias passou, a igreja também passará, porque a vida do profeta Elias foi uma sombra a respeito das realidades no período da igreja. Então, continuando o vídeo que nós falamos a respeito de Elias e os 144 mil selados, você vai ver que essa experiência do profeta Elias aponta para os selados do Senhor, que são entregues como primícia, que são entregues como holocausto, porque eles são as primícias do Senhor. Vai lá comigo em 1 Reis capítulo 18, nós vamos seguir o texto, agora nós vamos ler o versículo 32, que diz assim: Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Primeiro, ele está nos mostrando aqui o que eu falei no vídeo anterior. Elias está de frente com os profetas de Baal, tem todos aqueles acontecimentos, os profetas de Baal, eles tentam invocar o nome de Baal, eles fazem feridas em seus próprios corpos. Eu falei no vídeo anterior a respeito dos profetas de Baal representar os falsos profetas e essas religiões malignas que estão invocando o próprio Satanás. E nós vemos aqui que Elias, quando chega o momento de Elias invocar o Deus de Israel, primeiro ele faz uma restauração no altar. Ele restaura o altar escolhendo 12 pedras. O texto diz que as 12 pedras, o número das 12 tribos de Israel, e no vídeo anterior eu falei a respeito do que significa essas 12 tribos de Israel. Para aqueles que conhecem o ensino das 7 festas do Senhor e conhecem o ensino das 2 casas de Israel, sabem muito bem que as 12 tribos, elas apontam para as 2 testemunhas, que são judeus e gentios, que foram salvos por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Aqueles que conhecem o ensino das 2 casas de Israel sabem muito bem que essas 12 pedras apontam para os 144 mil selados. E assim como Elias estava preparando um holocausto baseado nessas 12 pedras, que foi a restauração do altar, sabem muito bem que aquela oferta
que era uma oferta que foi feita baseada nessas 12 pedras que representavam as 12 tribos dos 12 filhos de Jacó, sabem muito bem que os 144 mil são aqueles que foram dados como oferta, primícias para Deus, aqueles que são castos, aqueles que foram separados para Deus. E quando você lê o texto, em Apocalipse capítulo 7 e em Apocalipse capítulo 14, os textos que falam a respeito dos 144 mil selados, nós vamos ver que eles foram separados para Deus como primícias. Querido, se você entender o significado profético da festa das primícias, que nós somos primícias para Deus, que Jesus Cristo morre na cruz do Calvário e ele é a primícia dos que dormem, e agora os selados do Senhor, eles são como primícias para Deus, e esses 144 mil que são selados, estão sendo selados ao longo da história, porque nós estamos vivendo de maneira profética a festa de Pentecostes, que é o período desses 2000 anos, que representa o período do selamento. A igreja está sendo selada, os 144 mil estão sendo selados desde a época em que os primeiros discípulos receberam a descida do Espírito Santo, e este selamento ele vai acabar quando acontecer ali o último derramar do Espírito Santo, que são as chuvas serôdia. Então, nós vemos que aqui quando Elias restaura o altar, baseado ali com as 12 pedras, representando os 12 filhos de Jacó, representando as 12 tribos de Israel, ele está dando ali a oferta ao Senhor, e o texto seguinte vai nos mostrar, versículo 33, então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha. Você sabe muito bem que esse novilho representa o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando Elias está restaurando o altar e ele coloca ali o novilho, ele está nos mostrando que não existe sacrifício, que não existe povo de Deus, não existe aqueles que são primícias para Deus, se isso não for baseado no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O altar precisa ser restaurado e o novilho precisa estar no centro deste altar. Judeus e gentios são as duas testemunhas. Judeus e gentios são os 144 mil selados por causa do sacrifício do novilho, por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então Elias, diante dos profetas de Baal, ele restaura o altar, mostrando que as 12 tribos de Israel representam agora, na nova aliança, o Israel da promessa por causa do sacrifício do novilho. Olha que revelação linda. Olha o versículo 34. Elias preparou aquele holocausto, preparou aquela oferta, com um novilho no centro da oferta, e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o a segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o a terceira vez, e o fizeram terceira vez. Agora presta atenção aqui. Aquele altar de holocausto foi preparado ali com as 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. O novilho é colocado, porque o novilho ele precisa ser o centro deste sacrifício. Agora, quando ele pede para que os 4 cântaros fossem cheios ali de água, aqueles 4 cântaros, eles foram usados para derramar essa água sobre o holocausto. A água na Bíblia, a água nas Escrituras representa a própria palavra de Deus. E ele diz que quando os 144 mil selados, quando estes que são primícias, que são as primeiras ofertas para Deus, eles estão sendo ali colocados como primícias, ele diz que o novilho precisa ser o centro deste holocausto e a água que representa a palavra precisa estar misturado com estes selados, com estes 144 mil que representam este sacrifício que está sendo feito. Quando ele fala assim, olha, derrama a água que está nesses 4 cântaros, ele está dizendo, presta atenção aqui, este altar, ele está sendo edificado com o novilho no centro deste holocausto e misture a palavra que está nesses 4 cântaros. Os 4 cântaros que representam os 4 evangelhos de Jesus Cristo. E como que eu tenho certeza disso, queridos? Primeiro, o novilho está no centro do sacrifício. Segundo, os 4 evangelhos que apontam na direção do novilho que está sendo sacrificado. Se você quer realmente saber se esse novilho ele deve estar no centro desse sacrifício, se ele deve estar no centro dessas 12 pedras que representam as 12 tribos de Israel e as 12 tribos de Israel apontando para a promessa,
Ele está falando a respeito desses 4 cântaros que representam os 4 evangelhos, porque são os 4 evangelhos que apontam para Jesus Cristo, que foi aquele que nos habilitou a fazer parte da família de Deus. Judeus e gentios só fazem parte das 2 casas de Israel, judeus e gentios só fazem parte dos 144.000, só fazem parte das 12 tribos de Israel por causa do novilho, está no centro desse sacrifício. E nós conseguimos ver que este novilho está no centro desse sacrifício, que está no centro dessa salvação, que está no centro do restabelecimento deste altar, quando nós olhamos para os 4 cântaros, quando nós olhamos para os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos que apontam a própria palavra de Deus, que é essa água que está sendo derramada sobre esse sacrifício, que está nos 4 cântaros que apontam para o novilho. Agora, queridos, quando nós olhamos para essa água que está sendo derramada sobre este sacrifício, nós vemos que o profeta Elias diz, faz mais uma vez, faz segunda vez, faz terceira vez. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo que nós precisamos da palavra de Deus para confirmar todas as coisas. Você precisa viver a sua vida meditando na palavra de Deus e você não pode ficar somente com aquela meditação da palavra. Derrama a água a primeira vez, derrama a água a segunda vez, derrama a água a terceira vez, ou seja, beba da água da palavra mais de uma vez. Por quê? Porque aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário e a maneira em que ele está reedificando o altar, a maneira em que ele está reedificando as 12 tribos de Israel, o Israel da promessa passa pela nossa insistência na meditação da palavra de Deus. Agora, olha o que diz o versículo 35. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu também a água, ele encheu também de água o rego. O rego aqui citado é uma espécie de valeta, é uma espécie de buraco, que era uma espécie de valeta, que quando a água era derramada, ela escorria ali naquela valeta, escorria ali numa espécie de buraquinho que a água percorria. Por quê, queridos? Porque essa água, ela percorria por todo o holocausto, e tem algo aqui muito interessante, o profeta Elias, ele queria mostrar mesmo que o fogo que descia do céu ia queimar todas as coisas. E nós precisamos compreender, queridos, a nossa vida de meditação e vida de oração vai chamar o poder de Deus, porque nós somos aqueles que estamos dando um culto racional. O culto que Israel prestava na antiguidade, o culto que envolvia holocaustos, matança de animais, era um culto que era sombra, porque Jesus, assim como ele é esse novilho do holocausto, hoje ele quer que nós demos a nossa vida, o nosso culto racional. Nós devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício santo e agradável ao Senhor. Ele quer o sacrifício dos nossos lábios, o sacrifício dos nossos lábios, o sacrifício dos nossos corações. O culto ao Senhor hoje não é mais sacrifício de animais. Nós somos esses sacrifícios. E é por isso, queridos, que a igreja precisa compreender muito bem essa ideia de que essas 12 pedras estão sendo colocadas aqui como base deste altar de holocausto. Porque hoje nós damos esse culto, nós colocamos o nosso corpo como um sacrifício agradável ao Senhor. Ofereceis o nosso corpo como sacrifício santo e agradável ao Senhor, porque esse é o nosso culto racional. Agora, vai lá comigo no versículo 36. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Presta bastante atenção aqui, queridos. Deus não mandou, pode procurar na palavra de Deus, você não vai encontrar Deus mandando, ou pelo menos não está registrado que Deus mandou o profeta Elias confrontar os profetas de Baal. Por que essas coisas aconteceram, queridos? Porque o profeta Elias, provavelmente ele foi inspirado por Deus, porque quando ele escolhe as 12 pedras ali como base do altar de holocausto, certamente o Espírito do Senhor que estava sobre o profeta Elias estava nos profetizando a respeito dessas coisas. A base de todo holocausto
São aqueles que são o povo de Israel. Deus nunca quis sacrifício de animais. Deus nunca quis que o povo de Israel ficasse matando animais, ficasse sacrificando animais, mas na realidade todas essas coisas eram sombras porque Deus sempre quis, tanto do Israel da antiga aliança como do Israel da nova aliança, Deus sempre quis que o povo desse o seu próprio corpo como sacrifício santo e agradável ao Senhor. Deus sempre quis que o povo desse um culto racional. Deus sempre quis o coração de seu povo. E quando o profeta Elias fala que fez isso tudo, segundo a palavra, ele está dizendo: Senhor, eu estou fazendo essas coisas, edificando o altar com as 12 pedras representando os 12 filhos ou as 12 tribos de Israel, porque esta é a base da palavra. O novilho é a base da palavra. O novilho colocado por cima dessa pedra, por cima desse holocausto, é o centro de todas as coisas. Outro detalhe é que ele cita o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. E o que ele está falando aqui? Ele está falando justamente dessa promessa. Queridos, eu sempre estou citando o ensino das duas casas de Israel, porque esse é um ensino base, porque Abraão, Isaac e Jacó são patriarcas muito citados. Quando Deus deu a promessa a Abraão, ele disse que todas as famílias da terra seriam benditas no nome de Abraão. Só que isso não aconteceu ainda. As famílias não são abençoadas no nome de Abraão ainda, porque Jesus Cristo não veio reinar de maneira literal sobre essa terra. E quando Deus ele dá essa promessa aos patriarcas, e lá Jacó, ele faz toda aquela situação da bênção das mãos trocadas, e ele abençoa Efraim na frente de Manassés, dizendo que de Efraim sairia a plenitude dos gentios. Ele estava aqui nos mostrando, quando os patriarcas são citados, ele está falando que tudo que está sendo feito é por causa da promessa que Deus deu a Abraão, Isaac e Jacó. Começou o plano da salvação para os gentios a partir da profecia dada a Jacó. Jacó profetiza que de Efraim sairia a plenitude dos gentios. Da plenitude dos gentios surgiu o povo samaritano. Aliás, de Efraim sairia a plenitude dos gentios. A partir de Efraim saiu o povo samaritano. E a partir do povo samaritano começou ali o plano de salvação para os gentios. Você sabe muito bem, nós vamos ver isso, quando alguns gregos vão procurar Jesus e Jesus fala: primeiro o grão de trigo precisa cair na terra. O que isso significa? Jesus Cristo, ele precisou morrer na cruz do Calvário para habilitar, para dar a chance de judeus e gentios fazerem parte do Israel de Deus. As 12 pedras foram colocadas ali. Não foi por acaso. As 12 tribos de Israel representam o Israel da promessa. É por isso que você vai encontrar os 144 mil selados, ali citando as 12 tribos de Israel. E eu falei no vídeo anterior a respeito disso. As 12 tribos de Israel são citadas quando o texto de Apocalipse 7 e Apocalipse capítulo 14, ali cita os 144 mil selados e as 12 tribos de Israel. Ali é citado porque o Israel da promessa o Israel da promessa surge a partir dessas 12 tribos. Nós, espiritualmente, somos da tribo de Efraim. Em determinados momentos, vai falar que os gentios são da tribo de José. Então, queridos, o profeta Elias citando aqui os patriarcas, mostrando que a promessa que Deus tinha feito para Israel lá na antiga aliança se cumpriria na nova aliança para o reino milenar de Jesus Cristo. Todas as famílias da terra serão benditas no nome dos patriarcas, serão benditas no nome de Abraão, quando Jesus Cristo, o descendente, aquele que morreu na cruz do Calvário, para habilitar judeus e gentios para fazerem parte da família de Deus, no reino milenar de Jesus Cristo se cumprirá a promessa feita a Abraão, Isaac e Jacó. Olha o versículo 37. Aqui a oração de Elias. Elias está fazendo uma oração para que Deus derramasse fogo sobre aquele holocausto que ele tinha preparado. Ele diz assim: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Olha que lindo isso, queridos. Elias, ele está aqui orando, clamando ao Senhor pelo favor do Senhor, e nós vamos ver isso nos momentos em que a igreja estiver sendo usada com poder e graça, no período da grande tribulação. Nós vamos ver ali, e é muito importante você conhecer o ensino das duas casas de Israel, porque Apocalipse capítulo 11, no momento que está falando ali das duas testemunhas, que são as duas casas de Israel, que são povos que fazem parte da igreja de judeus e gentios, são cristãos que são judeus e gentios, as duas testemunhas, eles vão estar ali profetizando
E boa parte dessas profecias serão proferidas pela Igreja de Jesus Cristo, representada por essas duas testemunhas, e muitas das coisas que Elias profetizou, dos milagres que aconteceram através da vida de Elias, estará acontecendo com a igreja no período em que as trombetas estiverem sendo tocadas. Lembra daqueles flagelos que vão acontecer, daquelas catástrofes, daquelas maravilhas que vão acontecer no toque das trombetas? Então, quando as duas testemunhas vão estar profetizando, causando um alvoroço nessa terra, e assim como Elias, porque essa igreja terá a unção de Elias, terá a unção de Moisés, assim como Elias, a igreja profetizará e as catástrofes vão estar acontecendo. Vai estar ali ocorrendo o período profético da festa das trombetas. As testemunhas vão estar gritando, vão estar anunciando, vão estar profetizando, e por causa da profecia dessas testemunhas que vão estar sendo usadas com poder e graça, assim como Elias, as maravilhas, as catástrofes vão estar acontecendo. Agora, o versículo 38 diz: Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Primeira coisa, queridos, uma coisa que nós precisamos ter em mente é que quando você olha para as bestas lá no Apocalipse, você vai ver a besta da terra e a besta do mar. Quando nós falamos da besta da terra, você vai perceber que dois chifres se levantam. É uma espécie de espelhamento de Satanás, assim como Deus, ele usou as 12 tribos para representar o povo de Deus. Presta atenção nessa revelação. As 12 tribos de Israel é a linguagem que Deus usou na antiga aliança, e ele continua usando a mesma linguagem. As 12 tribos de Israel na nova aliança é o Israel da promessa. Nós, os gentios, fomos salvos por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E quando o livro de Apocalipse cita as 12 tribos de Israel, está falando das 12 tribos, mas está falando do Israel da promessa. Nós, os gentios, fazemos parte da tribo de José. Em alguns determinados momentos, nós vamos ver Efraim sendo citado, justamente porque nós viemos dos gentios, da mistura dos povos, que veio ali todo aquele contexto do reino do norte. E mais uma vez eu indico o ensino das duas casas de Israel. Então grava bem isso. Assim como as 12 tribos de Israel representam o Israel da nova aliança, nós vamos ver 12 chifres se levantando. 10 chifres para a besta que sobe do mar e 2 chifres para a besta que sobe da terra. Eu não tenho tempo para explicar isso, eu tenho vídeos aqui na descrição falando sobre o espelho de Satanás, como Satanás... Queridos, tem muitos cristãos que não acreditam em uma palavra que eu estou falando nesse vídeo aqui. Mas Satanás, ele acha o plano de Deus tão eficiente que ele vai espelhar esse plano. Deus levanta as 12 tribos de Israel. Satanás, no final dos tempos, vai levantar 2 bestas com 2 chifres. A besta que sobe da terra, 2 chifres. E a besta que sobe do mar, 10 chifres. Ou seja, 12 chifres para tentar confrontar as 12 tribos de Israel, que vai vir representado pelas 2 testemunhas de Apocalipse, capítulo 11. Então, queridos, eu fico citando números aqui, mas quando eu falo de 2 testemunhas, eu estou falando da igreja, um povo escolhido, judeus e gentios. Quando eu falo das 12 tribos de Israel da promessa, eu estou falando da igreja. Quando eu falo da mulher que sobe do deserto, eu estou falando da igreja. Quando eu falo dos 144 mil selados, eu estou falando da igreja. Só que os 144 mil selados está nos mostrando os selados ao longo da história. Então os selados estão vindo ali desde o princípio, desde o primeiro derramar do Espírito Santo até o último derramar do Espírito Santo, do primeiro derramar até o último derramar, da chuva temporã até a chuva serôdia, de uma chuva a outra, de um derramar a outro. E nesta linha do tempo nós vemos os 144 mil selados, aqueles que foram comprados para Deus como primícia. Nós temos a primícia do Espírito, lembra? Por isso que eu estou conectando 144 mil com esse sacrifício e essa reedificação do altar promovida por Elias. Então, queridos, eu sei que são muitas revelações e são muitos mistérios aqui, mas eu preciso que você entenda, quando Elias, ele coloca ali as pedras e ele começa a orar a Deus e Deus derrama fogo do céu,
Ali ele está nos mostrando que este altar edificado com essas 12 pedras era uma sombra a respeito desse Espírito do Senhor que estava sobre Elias e que estará sobre a igreja realizando as mesmas coisas. Fogo do céu cairá no tempo em que as testemunhas estiverem profetizando, porque o mesmo espírito profético que estava sobre a vida de Elias estará sobre a vida da igreja no final dos tempos. Então caiu fogo do céu do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra e ainda lambeu a água que estava no fogo. Olha o versículo 39. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aqui está mostrando que eles acabaram se rendendo ao Senhor por causa desses acontecimentos ali, né? Os profetas de Baal fizeram um altar a Baal, clamaram, feriram seus próprios corpos, Baal não respondeu. E ali Elias, com todas essas revelações desse sacrifício, ele monta ali, edifica o altar com as 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, ele edifica o altar, coloca um novilho que está no centro desse sacrifício, essas 12 pedras, como Israel da promessa, está se oferecendo como sacrifício santo e agradável ao Senhor. Elias ora, Deus derrama fogo do céu para nos mostrar que as 12 tribos da nova aliança, que o Israel da promessa também estará fazendo essas mesmas coisas. E as pessoas que estiverem assistindo essas testemunhas, fazendo todas essas coisas, vão se espantar com o poder que estará sobre as testemunhas do Senhor na última semana de Daniel. É bem verdade que o livro de Apocalipse nos mostra que muitos ficarão até pior, cometerão ainda mais maldades. Porque o texto diz que aquele que se suja ainda mais. E aquele que se santifique ainda mais. Agora, muitas coisas, e eu não tenho tempo para discorrer isso, mas quando eu falo sempre das duas testemunhas, né, que as duas testemunhas representam a origem da igreja, as duas testemunhas é a igreja que veio de judeus e gentios, segundo a promessa dada a Abraão, Isaac e Jacó, a profecia de Jacó, já falei aqui várias vezes, a bênção das mãos trocadas. As duas testemunhas vão estar profetizando e através das profecias de seus lábios, muitas coisas vão estar acontecendo nessa terra. Você sabia que as 5 virgens prudentes só vão acordar quando essas testemunhas estiverem gritando e estiverem profetizando? Você deve conhecer um cristão que ele não se interessa muito pela meditação da palavra, é um cristão piedoso, é um cristão que ama Jesus, é um cristão salvo, mas está dormindo para as principais profecias da palavra de Deus. Quase não medita, acredita na teoria do arrebatamento secreto, está ali, não medita para saber se realmente essas coisas estão na palavra, acredita somente no que os pastores dizem, não medita com seus próprios olhos, não se esforça para crescer em graça e em conhecimento, como a parábola diz, são as testemunhas que deixaram seus azeites nas vasilhas, em vez de colocar esses azeites nas lâmpadas. Quando as testemunhas, assim como Elias, estiverem recebendo a resposta do Senhor com as catástrofes nessa terra, muitos desses que são virgens prudentes vão despertar e vão dizer, peraí, as testemunhas que estão conosco aqui no deserto, que estão nos conduzindo para o deserto, que estão nos ajudando, elas tinham razão. Jesus Cristo está para voltar e o anticristo está quase reinando. Nós precisamos acordar, nós precisamos despertar. O povo de Deus se renderá ao seu Senhor quando as catástrofes estiverem acontecendo nessa terra. Agora, olha o versículo 40. Disse-lhe Elias, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. É claro que na nova aliança nós não esperamos uma vingança, um desejo de vingança vindo do nosso coração. Mas muitos, com essas catástrofes que vão acontecer no toque das trombetas, vão perder as suas vidas. Muitas pessoas vão perder as suas vidas no período mais escuro da história, que é a última semana de Daniel, o período da grande tribulação. E aqueles que são selados do Senhor, aqueles que são como primícias para Deus, estarão ali
acordados, estarão ali, aqueles que estão dormindo serão acordados, mas aqueles que não acreditaram no Senhor, aqueles que fizeram parte com a aliança, aqueles que fizeram aliança, colocando a marca da besta, aqueles que se aliaram, se associaram a falsos profetas, aqueles que desde a época de Baal já acontecia isso, né? Aqueles que se associaram com as falsas religiões, muitos desses perderão as suas vidas porque estão ali do lado da besta, estão ali do lado do anticristo. Então, queridos, nós vemos mais uma vez nesse vídeo Deus usando o profeta Elias e alguns acontecimentos, quando Elias estava ali diante dos profetas de Baal, alguns acontecimentos, a reedificação do altar, né? Deus, ele conduziu Elias para restaurar o altar, e nessa restauração do altar, nós vemos ali símbolos maravilhosos dos sacrifícios que estão sendo feitos pela igreja na nova aliança. Deus está chamando a igreja para fazer esse sacrifício. A igreja do Senhor, as duas testemunhas, estarão vestidas de pano de saco. E o que significa isso? Elas vão estar de luto, vivendo em santidade, jejum, oração, meditando na palavra, porque essas testemunhas serão revestidas de muito poder e de muita graça. Nas primeiras chuvas, os discípulos receberam a ordenança: vá, leve esse evangelho e pregue esse evangelho, porque vocês são minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. O evangelho chegou aqui até nós, aos confins da terra. O Brasil, que até então, naquela época, eram ilhas e não tinha sido descoberto, nós fazíamos parte desses confins da terra. O evangelho chegou até aqui, os confins da terra. Agora nós estamos partindo dos confins da terra e o evangelho, a pregação do evangelho vai voltar para Jerusalém. E nós vemos até no próprio texto das duas testemunhas. Quando as duas testemunhas perdem as suas vidas e seus corpos ficam estirados na praça da grande cidade. O evangelho fará o retorno, voltará para casa dos confins da terra, Samaria, Judeia e Jerusalém. Deus está fazendo a palavra santa, a sagrada, o santo evangelho, o evangelho eterno, voltar para Jerusalém. E ele conta com aqueles que se colocam como as primícias, que se colocam como os selados do Senhor, para fazer parte dessa igreja poderosa que estará sendo usada com poder e graça na última semana de Daniel. Deus está te convidando para uma vida de santidade, para se separar das coisas que não procedem dele, vida de oração, vida de meditação, jejum, porque coisas maravilhosas estão para acontecer com a igreja. Bom, nós finalizamos aqui o segundo vídeo dessa série, Elias e os 144 mil selados. Eu não sei se você tem compreendido, deixe aqui nos comentários, porque no próximo vídeo nós continuaremos falando sobre esses acontecimentos que ocorreram na vida de Elias e como isso é sombra, é figura para o período da igreja. Obrigado mais uma vez pela sua companhia, que Deus te abençoe poderosamente e eu te aguardo para os vídeos continuação.